Fala, boleiro! Fala, boleiro! Está começando mais uma edição do seu podcast favorito sobre futebol. Eu sou Marcelo Lopes e estou mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago para mais um programa para vocês. Fala, Daniel. Bom dia, cara. Fala aí, Marcelo. Fala toda a nossa querida audiência. Hoje é dia especial aqui no Boleirando. Aproveitando esse 15 de outubro, dia do professor, nós vamos homenagear os principais mestres do nosso futebol. Então, nós separamos alguns dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro e vamos aqui falando um pouquinho da carreira deles. Lembrando que não é um ranking, muito menos a gente está dizendo que esses são os 5 maiores treinadores da história do futebol brasileiro, mas foram os treinadores que nós realmente separamos aqui para fazer uma breve homenagem para lembrar aí nesse dia do professor os nossos grandes comandantes. Mas antes da gente começar aí a nossa homenagem, tem que rolar a vinhetinha, né, Marcelo? Exatamente, Daniel. Ao mestre com carinho. Solta essa vinheta, meu editor. Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então vamos começar por aquele que foi professor nada mais, nada menos que de Pelé. Talvez você não conheça Luiz Alonso Pérez, mas o apelido Lula consagrou o maior ganhador da história do Brasileirão. Ele também é tido como o maior treinador da história do Santos, comandando a equipe da Vila em 949 oportunidades, com 771 vitórias. Foi o responsável por lançar nomes como Pelé, Pepe e Coutinho e levantou inúmeras taças, como 5 brasileiros, de forma consecutiva, o que é um recorde até hoje, 8 campeonatos paulistas, o que o torna o segundo maior ganhador do torneio, além de 4 Rio-São Paulo, 2 Libertadores e 2 Mundiais. Tá bom para vocês ou é pouco? Lula também chegou a comandar Corinthians, Portuguesa e Santo André. Infelizmente, ele faleceu em 1972, com apenas 50 anos, em decorrência de complicações de um transplante no rim. É muita história que Lula viveu, o maior treinador do Santos, com 38 títulos ao todo e um dos maiores da história do futebol brasileiro. E já que falamos do maior ganador do Campeonato Brasileiro, é justo falar de quem divide esse posto com ele. Vanderlei Luxemburgo é carioca, tem 68 anos e, diferente de Lula, começou sua história no futebol dentro de campo. Foi revelado pelo Flamengo, seu clube de coração, e jogou também por Internacional e Botafogo, do Rio de Janeiro. Infelizmente, teve a carreira de jogador encurtada por conta de uma lesão no joelho, mas felizmente seu lugar na área técnica reservava uma trajetória muito maior e significativa do que como lateral esquerdo. Em 1983, iniciou sua caminhada no Campo Grande do Rio e no mesmo ano assumiu o Rio Branco, conquistando seu primeiro título, o Capixaba de 1983, o mesmo ano em que ele começou a treinar. Mas foi no Bragantino que Luiz se destacou e mostrou ao Brasil sua qualidade. Conquistou a Série B de 89 e o Paulista de 90. Assumiu o Palmeiras. No Verdão, conquistou o bicampeonato brasileiro e paulista em 93 e 94, formando um dos times mais importantes e vitoriosos da história do clube paulista e um dos mais memoráveis do futebol brasileiro. Em 99 foi a vez de levantar a taça do brasileiro pelo Corinthians, onde fez muita história. No mesmo ano, teve um dos maiores desafios da carreira, que foi de assumir a seleção brasileira. O período foi curto, mas o suficiente para ganhar a Copa América daquele ano. De volta aos clubes, emplacou mais um bicampeonato, dessa vez com o Cruzeiro em 2003, naquele timaço lá que ganhou a Tríplice Coroa, e com o Santos em 2004. No Cabuloso conseguiu, como eu bem citei, né, a Tríplice Coroa, levando para casa o Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão. E ao chegar ao posto de maior campeão brasileiro lá de Lula, Luxemburgo atualizou o passaporte e viajou rumo a Madrid. E o curioso foi que ele chegou, né, no posto do Lula quando estava comandando justamente o Santos. Muito bacana essas andanças do futebol. E após isso, atualizou o passaporte e viajou rumo a Madrid, quando teve a responsabilidade de comandar os Galácticos do Real Madrid. Infelizmente, o trabalho não fluiu e sua passagem pelo maior time do mundo foi rápida. Logo depois, voltou ao Santos e após teve passagem por clubes como Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Fluminense, Cruzeiro, Sport e Vasco, acumulando diversos títulos estaduais. Em 2020, acertou sua volta ao Palmeiras e conquistou o Paulistão, se tornando o maior ganhador do campeonato, além de se sagrar o técnico mais vitorioso da história do Palestra Itália. Ao todo, são 24 títulos na carreira do Pofechô. Esse está sempre apontado para o céu, tem que respeitar. O fio de esperança. Esse era Tele Santana da Silva. Nascido em Itabirito, Minas Gerais,
Telê marcou sua história primeiramente nos gramados. Cria do Fluminense, disputou 559 partidas e marcou 163 gols, conquistando os cariocas de 51 e 59, o Rio-São Paulo de 57 e 60 e a Copa Rio de 52 pelo tricolor das Laranjeiras. Começou a carreira de treinador no próprio Flu, onde conquistou o Carioca de 69. Mas foi em 71 que levantou seu primeiro título nacional, o Campeonato Brasileiro vencido pelo Atlético Mineiro, inclusive o único da história do Galo até o momento. Rodou por São Paulo, Botafogo, Grêmio e Palmeiras, até ser convidado para assumir a seleção brasileira em 1980, pelo então presidente da CBF, Giulite Coutinho. Em 82, foi o comandante de um dos maiores esquadrões da história do futebol brasileiro, mas o talento de Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, entre outros, parou na semifinal contra a Itália, na Batalha do Sarriá. Também foi o técnico da Canarinho em 86, mas dessa vez caiu para a França nas quartas de final, e de forma invicta. Mas quis o destino que Telê marcasse sua vida de treinador em outro tricolor, só que dessa vez o paulista. Pelo São Paulo, foi responsável por alçar a titularidade nomes como Raí, Cafu e Leonardo. E em 1991 conquistou o Brasileirão, mas os 2 anos seguintes que o colocariam de vez na história do soberano. Um bicampeonato de Libertadores e Mundial, passando por cima de grandes times como Barcelona e Milan. Além disso, conquistou 2 Recopas e a Supercopa Libertadores. Ali, além de fio de esperança, virou o mestre Telê. Encerrou sua carreira em 1996, após sofrer uma isquemia cerebral. Em 21 de abril de 2006, Telê Santana faleceu depois de ficar 1 mês internado por conta de uma infecção intestinal. Ao mestre, todo respeito. Como falar do futebol brasileiro sem falar de Mário Jorge Lobo Zagallo? Esse alagoano de 89 anos é sinônimo de vitória e história. Como jogador, iniciou sua carreira na América do Rio e foi ídolo tanto em Flamengo como em Botafogo. Os títulos, acho que não foram muito importantes. Só 2 Copas do Mundo, de 58 e 62. Se retirou dos gramados em 66, ano em que assumiu o juvenil do Botafogo, e conquistou o Brasileiro de 68 pelo Fogão. E em 70 teve a chance da vida. Comandaram o maior time da história do futebol. Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão, Gerson Canhotinha de Ouro, Carlos Alberto Torres. E o bicampeão como jogador foi o mestre do tricampeonato. Um time avassalador que não tomou conhecimento da Itália na final e aplicou uma goleada de 4-1. Espetacular. Ainda comandou a seleção nas Copas de 74 e 98, onde levou a amarelinha a mais uma final. Era o assistente técnico em 94, quando o Bade isolou e o Brasil, enfim, se vingou do Sarriá. Teve tempo para trazer o Brasil uma Copa das Confederações, uma Copa América. E aí o Brasil teve que engolir o velho Lobo. Em clubes, além do Brasileirão de 68, conquistou diversos cariocas pelo próprio Botafogo, pelo Flamengo, pelo Fluminense. Se alguém pode ser comparado com Pelé em relação à sua história no futebol brasileiro, esse cara é Zagallo, simplesmente o maior vencedor de Copas do Mundo. Nosso respeito e nossos aplausos a uma história tão bonita e vencedora. 13 vezes eu dou parabéns para a carreira desse monstro sagrado. Luiz Felipe Scolari nasceu na cidade gaúcha de Passo Fundo no dia 9 de novembro de 1948. Começou sua vida no futebol aos 17 anos, jogando pelo Aimoré, e passou por Caxias, Juventude, Novo Hamburgo e CSA. Mas foi à beira do campo que eternizou seu nome na história do esporte. Iniciou sua fase de treinador no próprio CSA, em 1982. Teve uma primeira passagem pelo Grêmio em 87, onde conquistou o gauchão daquele ano. Mas ganhou o reconhecimento nacional ao levar o Criciúma à maior glória de sua história, a conquista da Copa do Brasil de 1991. A partir daí, a carreira de Filipão decolou. Voltou ao Grêmio em 93 e ali se consolidou, levando-o para o Olímpico, a Copa do Brasil de 94, a Libertadores de 95 e o Brasileiro de 96, além de mais 2 gauchões. Em 97, voltou ao Brasil após rápida passagem pelo futebol japonês e começou sua linda história com o Palmeiras. Nessa primeira passagem, foram uma Copa do Brasil e o maior título da história do Palestra, a Libertadores de 99. Nesse momento, Filipão já era um dos grandes nomes do futebol brasileiro, e o passo mais importante da sua carreira estava prestes a ser dado. Com extremas dificuldades para se classificar para a Copa do Mundo de 2002, a seleção brasileira passava por uma crise de desempenho.
e o Scolari foi escolhido para comandar a amarelinha. E o final dessa história todos já conhecem, né? Uma Copa perfeita, apesar das desconfianças e da não convocação de Romário. 7 jogos, 7 vitórias, a quinta estrela estampada no nosso peito e a família Scolari fez com que o mundo se curvasse à maior seleção do planeta. Após o título, foi em busca de novos desafios. Assumir Portugal, que tinha pela frente uma Eurocopa em seu território. A Grécia foi a grande pedra no sapato, batendo os portugueses na final, mas Filipão foi capaz de levar seus comandados a uma semifinal de Copa, algo que não acontecia desde 1966. Deixou Portugal após a eliminação da Eurocopa de 2008 e foi rumo a terras inglesas para assumir o Chelsea. A passagem foi rápida, com 36 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. E em 2010 aconteceu o retorno ao Palmeiras, onde ainda conseguiu conquistar mais uma Copa do Brasil, mas também acabou ficando marcado por comandar a equipe na maior parte da campanha que levou o time ao rebaixamento. Após sua saída do Verdão, foi contratado para substituir Mano Menezes no comando da seleção brasileira, em uma época para os preparativos da Copa do Mundo, que seria disputada aqui. De forma triunfal, levou a Copa das Confederações, passando por cima da Espanha, atual campeã do mundo. Mas a euforia de 2013 virou tragédia em 2014, com um tenebroso 7-1. Reassumiu o Grêmio, foi para a China e em 2018 mostrou que um verdadeiro campeão sempre conhece os caminhos da vitória. Assumiu o Palmeiras em 26 de julho e meses depois sagrou-se campeão brasileiro com 23 jogos de invencibilidade. Ao todo, são 27 títulos em sua gloriosa carreira, o que faz de Filipão o treinador com mais conquistas na história do futebol nacional. Então é isso, galera. Infelizmente estamos chegando ao fim de mais um Boleirando. Queria agradecer a todos vocês que vêm nos acompanhando e deixar um parabéns, né? Porque nesse 15 de outubro, como o Daniel bem falou, é dia do professor. Então eu queria deixar uma mensagem aqui também falando como educador, porque quem acompanha bastante Boleirando sabe, né? Eu ainda não me formei em educação física, mas estou no caminho aí, faltam 2 períodos, então em breve já serei oficialmente um professor. Já exerço a função no clube que eu trabalho, onde eu trabalhei também. Então, queria deixar um desabafo, né? Valorizem mais a classe, valorizem seus professores, seus educadores. Eles estão ali por vocês, eles querem o melhor para todos vocês, para o futuro de cada um. Então, entenda a importância do educador na sua vida. Você que é educador, está nos assistindo, você é um herói, você é um guerreiro, e eu admiro muito você, mesmo sem te conhecer. Tamo junto. Um abraço a todos e até a próxima. Apito final do Boleirando de hoje. Queríamos agradecer a todos vocês que têm nos dado essa audiência maravilhosa, podcast atrás de podcast. Deixar essa mensagem de feliz dia do professor nessa data tão especial. Deixar um abraço especial para minha mãe, Elisa, que é professora. Então, se você estiver ouvindo aí, abração, mãe. Então é isso, galera. Não deixe de perder nada da gente aí. Todo dia, toda semana aí com podcast novo, segundona na área, quinta-feira todo dia podcast novo, nossas redes sociais, você acompanha aqui na descrição, pega o link aí, segue todas as nossas redes sociais para não perder nada do Boleirando. Um abraço a todos os professores do Brasil, a todos os mestres do futebol brasileiro. Por hoje é só e até a próxima, gente. Valeu! Valeu!